Neste tutorial, vou ensinar a minha técnica que eu utilizo para limpar a imagem e deixá-la com fundo transparente, para depois conseguir montar minha ala, ou meu casal, ou minha alegoria, para que eu consiga fazer a montagem do desfile em si. Então, vou explicar bem passo a passo, porque vai ter pessoas que já possuem alguma ambientação com Photoshop e outros estarão usando pela primeira vez. Então, quem tiver já um pouco mais de prática pode colocar esse vídeo para rolar um pouco mais rápido. Primeira coisa que nós temos que fazer é abrir a nossa imagem, tá? Então, tendo a imagem já salva no nosso computador, você vai vir em arquivo, abrir, vai carregar um pouquinho, a gente vai localizar a pasta que está salva nossas imagens. E vamos fazer com essa imagem, que é uma ala de palhaço. Uma ala aleatória, eu só escolhi mesmo para a gente estar fazendo o teste, porque ela tem alguns pontos importantes para explicar. Bom, vocês vão perceber que o Photoshop abriu o nosso arquivo aqui na tela. E eu vou explicar alguns pontos importantes para vocês. No lado esquerdo, eu vou ter uma barra de ferramentas que pode estar dessa forma comprida ou de duas linhas, tá bom? Fica da forma que vocês preferirem, basta clicar nessa setinha aqui na parte superior. E do lado de cá vai ter essa janela de camadas. Se não estiver aparecendo isso, vocês vão vir aqui em janela e vão marcar camadas. Provavelmente vai ter mais coisas no mesmo local aqui. Então, se tiver algumas janelas juntas, vocês podem fechar, né? Ou observar que está escondidinho aqui em camadas. Por que eu estou explicando essa aqui da camada? Porque se eu vou pegar aqui a ferramenta borracha, vou apagar um pedacinho aqui em cima. Espera aí. Ó, ela vai ficar com fundo preto ou a cor que tiver em segundo plano aqui. Por quê? Porque a minha imagem ela não é transparente. Para que eu consiga deixar ela transparente, eu preciso de desbloquear. Eu falo que é desbloquear, mas eu não sei se é esse termo correto. Desbloquear a camada, que é a camada plano de fundo. Como que eu faço isso? Eu posso vir em cima do cadeadinho e dar 2 cliques e vou dar OK aqui. Você vê que sumiu o cadeadinho e a camada que antes chamava plano de fundo ficou como camada 0. Agora, se eu usar a borracha e apagar, vai aparecer esse padrão quadriculado. Esse padrão quadriculado, na edição de imagem, a gente chama de transparente. Quer dizer o quê? Que esse fundo aqui não é nem branco, nem azul, nem qualquer cor, ele é transparente. Então eu posso colocar uma imagem em cima de outra que vai aparecer, tá bom? Só para vocês verem aqui como exemplo, ó, eu fiz duas imagens iguais, tá vendo? A parte em que estava quadriculada, ela fica cortada direitinho, a parte branca vai tampar, tá bom? Só uma demonstração boba. Observa aqui, olha só. Eu tenho aqui a fantasia, né, básica. Eu vou utilizar, eu particularmente uso duas ferramentas só, que é a varinha mágica e a borracha. A varinha mágica, ela seleciona todas as cores ou sequência de cores próximas aonde você clicar, certo? Então, ó, cliquei aqui no branco, vai selecionar tudo que tiver de branco. Cliquei aqui no vermelho, quase tudo que está de vermelho. Cliquei aqui no rosa, tá vendo? Tudo que está aqui no rosa. No Photoshop existe uma medida que chama tolerância, que vocês vão ver aqui na parte superior. Quanto maior a tolerância, mais tons daquela cor ele vai selecionar. Quanto menor a tolerância, menos cores vai selecionar. Então, atualmente estou com a tolerância em 60%. Vou diminuir aqui para 20%, só para vocês verem como no mesmo local, ó, ele já pegou bem menos rosa na seleção do que no anterior. O que demarca uma seleção, galera, é esse pontilhado que fica em volta. Tá vendo? Que fica brilhoso. Quer dizer que essa área está selecionada. Se eu selecionar essa área aqui e apertar Delete, ele vai apagar. Tá vendo? Então ele apaga exatamente o que está demarcado, com a tolerância alta. Com baixa também. Só que a diferença é que quanto maior a tolerância, mais tons ele vai pegar. Quanto menor, menos tons ele vai pegar.
Essa fantasia eu escolhi ela por um motivo específico. Tá vendo esses pompons que compõem a parte traseira da fantasia? Minha tolerância em 60%, quando eu clico no branco, se eu apagar, tá vendo que vai sumir? Por quê? Porque na seleção, esses traços cinzas, eles possuem uma cor próxima de acordo com o Photoshop. Então ele seleciona como se fosse do mesmo tom. Só para esclarecer, quando eu clico e seleciono, para me desfazer essa seleção, eu uso Ctrl D, tá bom? Ctrl D desfaz a seleção, ou eu venho aqui no menu selecionar e cancelar a seleção, tá bom? Então se eu reduzir aqui a minha tolerância, vamos ver com 30%, tá vendo? Já pegou menos o contorno. Vamos reduzir menos ainda, 20%, tá vendo? Quanto mais a gente vai fazendo, mais ele vai deixando de roubar o tom da seleção, tá bom? Estou explicando tolerância primeiro, para depois a gente fazer todo o processo. Nessa fantasia aqui em específica, o Jorge aqui, ó, o Jorge Silveira aqui desenhou ela, ele fez esses traços quadrados em volta. E no desfile isso não vai aparecer, então eu tenho que apagar esses traços. Eu gosto, antes de fazer e apagar o fundo, de apagar essas imperfeições, porque o que acontece? Às vezes quando você faz uma seleção, deixa eu colocar aqui para fazer o teste, faz a seleção e apaga, fica um pedacinho num canto que acaba passando batido. Então eu gosto de apagar antes para estar fazendo que fique melhor. No Photoshop, gente, eu tenho Ctrl Z, como todo o programa que a gente utiliza, tá? Só que se eu clico só o Ctrl Z, eu desfaço tudo. Se eu clico Ctrl Shift Z, eu desfaço uma etapa. Vocês vão ver isso, quem que começar a utilizar agora, sente até um pouco de dificuldade em se acostumar com isso, tá bom? Então sempre usa Ctrl Shift Z em vez de Ctrl Z, que vocês vão ter menos trabalho. Vou selecionar aqui a borracha para apagar essas linhas vermelhas. Seleciono a borracha, para me definir o tamanho dela, eu posso clicar com o botão direito em qualquer região e vai aparecer essa caixa de diálogo com as opções, tá? Desde como é que vai ser o formato da borracha, não é que o formato é redondo, Neto, é o formato de apagar. Tá vendo que aqui é um branco todo preenchido? Quando eu clico, ó, ele apaga redondinho direitinho. Se eu escolho esse daqui que possui uma opacidade, ele apaga assim, ó. Nossa, não deu nem para perceber a diferença, né? Deixa eu colocar bem grandão para vocês verem aqui. Ó, como é que é essa borracha. Olha como é que é essa. Uma é mais dura e a outra tem esse clareando, tá? Para fazer esse tipo de serviço, eu sempre utilizo uma borracha com as bordas mais duras. Aqui em cima eu trabalho com tamanho, tá vendo? Vou fazer o quê? Eu vou vir apagando essa linha. Uso aqui Vou apagar a assinatura do Jorge também, porque eu acho que deixar poluída a imagem no desfile. É bom consultar com o seu carnavalesco o que ele pensa sobre isso, porque também você não pode apagar a assinatura da pessoa e ela ficar brava depois com você. Tem carnavalesco que faz questão de manter. Vou apagar aqui também. Tudo que eu não quero que apareça na minha fantasia no desfile, eu vou apagar. Aqui, ó. Galera, para dar o zoom, tá? Vocês podem vir aqui com o botãozinho de zoom, ó, zoom, mais ou menos, mais, ó. Você pode vir dando zoom mais. Se for menos, zoom menos. Ou você procura a tecla Alt no seu teclado e usa a bolinha do mouse. Alt, bolinha para cima, aumenta o zoom. Alt, bolinha para baixo, reduz o zoom, tá? Eu vou apagar aqui também. E apagamos praticamente tudo. Uma coisa que eu gosto de fazer quando acontece essa situação aqui, em que a seleção come, e eu não quero que aconteça isso, eu posso fazer o seguinte, uma técnica que dá mais trabalho, mas que pode ser feita. Eu venho com a borracha, pega a borracha mais dura, bem menorzinha, tá vendo? E vou fazer o quê? Vou apagando manualmente em volta, porque aí eu consigo manter mais a integridade do meu desenho. Mas aqui é só um caso muito específico, tá, galera? Que acontece isso. Vocês vão perceber isso na hora de apagar.
quando vocês forem trabalhar com pluma branca, por exemplo, ou uma imagem que não está fazendo o contorno dela certinho, por exemplo, a mão, se não tivesse uma linha fechando ela direitinho, tivesse um buraco aqui, sem linha, poderia, quando a gente fizesse a seleção, pegasse. Então, aí você pode estar corrigindo dessa forma. Mas como isso aqui é um trabalho que vocês podem utilizar também, mas eu não indico, não vou ficar perdendo tempo não. Vou usar a varinha mágica, eu costumo utilizar a tolerância em 30%, e vou clicar na parte branca. Ele vai selecionar quase toda a minha imagem, tá bom? Eu vou apagar, tá? Ó, fez apagou, fica transparente, dá o Ctrl D para cancelar a seleção. E vou vir agora pegando os locais em que a seleção não pegou. Ó, tá vendo que aqui ficou com fundo em branco ainda? Seleciono, apago. Vamos ver aqui na mão. Ó, seleciono, apago. Seleciono, apago. Você pode selecionar. Se você quiser fazer uma seleção maior, você pode selecionar e apertar a tecla Shift para dar continuidade à sua seleção, tá bom? Aqui em cima também tem uma parte que seria o fundo transparente. E aqui também. E aqui também. Com o tempo você vai ver que tem regiões do corpo que normalmente acontece isso mesmo. A diferença do costeiro para o pescoço do componente sempre vai ter esses problemas de ficar com fundo. Então tá aqui a nossa imagem. Aqui eu tenho a ferramenta mover que eu consigo clicar e arrastar, tá galera? Para visualizar aqui a imagem. Ela já está sem fundo, tá? Se eu vim aqui nas minhas camadas e vir com o botão direito e duplicar a camada, vou dar OK, né? Tem outra camada. Eu tenho duas fantasias. Tá vendo que elas se sobrepõem uma à outra? De forma que parece que você pode montar a ala, tá vendo? Uma do ladinho da outra, em cima. E não vai ter nenhum fundo branco atrapalhando. Isso é bem simples de tirar o fundo. Vou fazer novamente com outra imagem. Vou fazer com esse casal aqui. No casal não, vou fazer com um casal sim, porque a gente vai utilizar eles para fazer uma montagem no próximo tutorial. Ah, Neto, caramba, o que aconteceu? Eu abri uma imagem e a outra sumiu. Ela não sumiu, tá aqui, ó. O palhaço tá aqui, a porta-bandeira tá aqui. Você pode vir por aqui direto ou vir aqui em janela e tem aqui, ó, palhaço, segunda porta-bandeira, tá? Vou repetir aqui o processo aqui, ó. Vou pegar a borracha. Essa aqui é uma imagem mais simples, né? Se não tem muitas coisas para fazer. Opa, o que eu esqueci de fazer? Esqueci de desbloquear a camada. Tem dois cliques. OK. Agora sim eu tenho ela com fundo transparente. Vou apagar aqui a assinatura do Jorge. Uma coisa que eu aconselho muito a fazer, quem está começando, como o Jorge já trabalha comigo há muito tempo, ele já sabe uma forma de escanear que fica com a imagem com fundo praticamente branco. Mas nem sempre a pessoa que vai estar fazendo o scanner vai deixar assim. E acontece muito nos cantos do scanner ficar com uma linha cinza, uma linha preta, e que quando você seleciona e apaga direto, ela não pega essa linha. Então é sempre bom, quando você estiver com a imagem muito, muito suja, pegar a borracha e passar em todas as beiradas, para evitar que fique algum contorno da imagem sem apagar e que passe despercebido. E fica muito feio quando vocês montam uma fantasia, uma ala, que aparece que ela tem esse contorninho que não foi apagado, tá? Então essa fantasia ela é bem simples, não tem muita sujeira. Vou pegar aqui só a varinha mágica com 30% de tolerância, vou selecionar. Observa aqui, ela praticamente não pegou em local nenhum, né? Vou pegar aqui também em volta e vou dar um delete. Pronto, apagou todo o fundo e eu tenho aqui uma imagem, tá vendo? Sem fundo. Detalhe importante, meninos. A gente costuma trabalhar com 3 extensões de arquivos no canal virtual, que é o .jpg, .png e .gif. Se eu vim aqui e tirar o fundo dessa imagem e quando eu for salvar ela em JPG, ela vai onde está transparente e fica fundo branco. Se eu salvo em PNG, ele mantém o fundo transparente, tá bom? Aqui a gente não está trabalhando ainda com tamanho de arquivo, nem nada do tipo, porque vai ser o assunto para outro tutorial.
Esse aqui, engasguei aqui com a minha saliva. Esse aqui é só para a gente aprender a limpar mesmo. Vamos fazer o mesmo teste com uma alegoria? Tá carregando o arquivo. A alegoria ela é um pouco maior, tá vendo? Mas é o mesmo esquema. Ó. Tô usando a tecla Alt para dar zoom e tirar o zoom, tá? O que aconteceu aqui nessa alegoria? Vou demonstrar aqui para vocês. Aqui na hora de escanear, aqui no cantinho, tá vendo? Pegou um pouquinho. Tem que tomar cuidado para, quando eu fizer isso, não perder nenhuma coisa importante. Aqui, ó, bem a pontinha do confete, não sei como é que eu chamo isso, da fita. Então não tem problema, e da sombra. Então eu vou pegar aqui a varinha, ó, 30%, vou clicar no branco. Tá vendo que ela só pegou esse trechinho aqui do branco? Por que ela não pegou esse daqui de cima? Porque ela está isolado, ó. Todo esse contorno aqui da região que eu cliquei fecha o branco, então ele fica só nesse quadradinho, tá? Vou desbloquear a camada e vou apagar. Clicar aqui nessa parte branca, vou dar mais um zoom, você vê que não pegou tudo, ó. Só uso o Shift e seleciono as partes que eu quero que apague. Isso aqui é um preciosismo muito grande, tá, gente? Não precisa de ser tão preciosismo assim não, porque isso é tão pequenininho que nem aparece no desfile. Aqui eu acho que já vai pegar uma área maior. Ó, tá vendo aqui, ó, essa linha branca aqui? Se você não pegar ela, depois quando for montar no desfile vai ficar aparecendo uma linha branca saindo da alegoria. Aí fica um pouco desagradável de ficar vendo. Vamos ver aqui. Eu costumo dar bastante zoom para trabalhar. Tá vendo a diferença de branco? Isso aqui tudo aparece na hora do desfile. Quando acontecer isso daqui, é porque tem um tom de cinza mais escuro e um tom de cinza mais claro. Só usa Shift e clica em cima, tá vendo que ele seleciona que a diferença de tom é muito pequena. Acho que o restante não precisa a gente ficar perdendo tanto detalhe assim não. Aí, delete para apagar o fundo e apagou tudo. Tá vendo? A alegoria inteira. Uma coisa que é muito importante vocês olharem são as partes vazadas da alegoria. Se você for colocar alguma coisa aqui atrás, você tem que apagar também. Caso contrário, vai ficar com fundo branco e não vai aparecer, tá? Mas aqui no nosso caso, como é uma alegoria, a ala de trás eu vou colocar só após, eu não vou precisar de apagar não. Então é isso, galera. Essa aula é ótima, né? Mas essa foi só para a gente aprender mesmo a tirar esse fundo, para deixar com fundo transparente, porque no próximo tutorial que eu for ensinar a fazer as montagens, a gente precisa que as imagens não possuam fundo, para conseguir montar uma ala direitinho. Então, se encontramos no próximo tutorial.